Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o que é que está acontecendo com o segundo maior fundo imobiliário de base 10 da Bolsa de Valores, o VGHF11. Quem tem acompanhado aí tem visto essa movimentação muito grande, essa oscilação no preço do VGHF11. No dia de hoje, por exemplo, ele está caindo aqui mais de 1,4%, uma queda realmente bem acentuada. E no dia de ontem ele havia caído muito mais. Se pegarmos o seu gráfico aqui dos últimos 30 dias, podemos ver o seguinte, que aqui no dia 28/3, que foi na última quinta-feira da semana passada, ele estava custando R$ 9,48. No dia de ontem, que foi dia 1º de abril, ele caiu para R$ 9,22, fechou nesse valor. E no dia de hoje, nesse momento, ele está sendo negociado aqui a R$ 9,09. Uma queda aqui, em questão de alguns dias, de aproximadamente 4%. O que foi que aconteceu com o VGHF11 para que ele caísse dessa maneira? Será que ele sofreu algum tipo de calote? Será que deu alguma coisa ruim no fundo? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos entender como é que o VGHF11 ele funciona. O VGHF11 ele é um dos poucos fundos imobiliários considerado hedge fund. O que significa isso? Então, ele usa ali várias estratégias para poder investir. Atualmente, vocês podem ver aqui que ele tem 5 tipos de investimento. CRIs, que é o seu principal, que corresponde a 59% do seu patrimônio. FITICs, que atualmente corresponde a 1,7% do seu patrimônio, cotas de outros fundos imobiliários, que corresponde a 34% do seu patrimônio, ações, que são negociadas na Bolsa de Valores, que corresponde a 0,3% do seu patrimônio, e SPE, que é um tipo de investimento imobiliário que atualmente corresponde a 4,8% do seu patrimônio. Então, diferente de outros fundos que geralmente aí tem um ou dois tipos de investimento, o VGHF11 ele tem 5 tipos de investimento, em especial CRIs e cotas de outros fundos imobiliários, que somadas apresentam aqui praticamente 94% do seu patrimônio investido nesses dois tipos de ativos. Então, fundos desse tipo geralmente fazem isso como uma maneira de poder proteger o seu patrimônio, ter uma boa rentabilidade e ao mesmo tempo proteger contra oscilações no mercado financeiro. Outro ponto a se levar em consideração com respeito a esse relatório aqui de fevereiro de 2024 é que a gestão ela não menciona nada sobre eventuais situações difíceis que algum dos seus devedores poderiam estar passando. Então a gestão ela sempre procura ficar monitorando os seus devedores caso algum deles comece a apresentar algum tipo de dificuldade na hora de poder pagar as suas dívidas para com o fundo, em especial com respeito aos seus CRIs, já que são dívidas imobiliárias. Então aqui no último relatório inicial, a gestão ela não menciona nada sobre isso. A única movimentação mais acentuada que a gestão está fazendo é a venda de cotas de outros fundos imobiliários, especialmente daqueles fundos que ele adquiriu do MGFF11, que era aquele FOF que o VGHF11 ele comprou. O que o MGFF11 tinha de fundos imobiliários na sua carteira passaram a ser do VGHF11. E ele menciona aqui que ele está procurando fazer essa movimentação de venda, já que seu objetivo é ter uma porcentagem de 20 até 25% do seu PL investido em cotas de outros fundos imobiliários. E atualmente, como a gente viu aqui embaixo, a sua exposição nele, deixa eu voltar aqui, é de 34%. Então essa praticamente é a única movimentação que o fundo ele tem feito. Ele tem vendido as cotas de outros fundos imobiliários no lucro para dessa maneira diminuir a sua exposição nesse segmento. Voltando aqui para a introdução do seu relatório gerencial, então como eu mencionei, o fundo ele não menciona nada sobre eventuais calotes que poderiam ocorrer no futuro próximo. Então, pelo menos isso não pode ser considerado aí algo que tenha afetado a cotação do VGHF11. E mesmo que o VGHF11 ele tivesse sofrido algum tipo de calote, o impacto não seria grande, já que no momento o fundo ele não tem concentrações. Seu principal investimento aqui, que são os CRIs, vocês podem ver aqui que o PL, o maior PL que ele tem é de 4,63%, então inferior a 5%. Então ele é bem diversificado e isso minimiza eventuais riscos. Então, de modo geral, pessoal, eu li aqui todo o relatório gerencial e não encontrei nada que poderia assim afetar a cotação do VGHF11. E na minha sincera opinião, o que foi que afetou então a cotação do VGHF11 para que ele caísse dessa maneira tão acentuada nesses últimos 2 dias? Foi por causa do seu anúncio de rendimentos que ele anunciou aqui no dia 28. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que o VGHF11 para esse mês de abril ele anunciou o pagamento aqui de 8 centavos por cada cota. Lembrando que esse valor vai ser referente à sua receita correspondente ao mês de março. E desde o ano anterior até esse último mês de fevereiro, ele vinha ali pagando 10 centavos e chegou aqui no mês de novembro a pagar 11 centavos, mas estava ali na faixa dos 10 centavos. E de repente ele diminuiu
o seu valor para apenas 8 centavos por cada cota. Então, pelo menos na minha opinião, pelo que eu tenho acompanhado aí de 2 anos investindo em fundos imobiliários, não sou a pessoa mais experiente, porém, eu sempre vejo isso. Quando um fundo imobiliário ele anuncia um rendimento menor do que geralmente ele vem pagando, muitos cotistas, muitos investidores acabam vendendo a cota dele, porque infelizmente muitos não se preocupam com a qualidade, mas sim com o resultado. Eles querem ter altos rendimentos. Muitos deles não querem investir em um fundo que antes estava pagando aqui mais de 1% ao mês e agora começou a pagar menos de 1% ao mês. Então, infelizmente, muitos investidores focam muito nessa questão de altos rendimentos. E essa questão de altos rendimentos, pessoal, não é sustentável. Nenhum fundo imobiliário, ele paga rendimentos elevados, a não ser aqueles ativos considerados mais arriscados, os conhecidos como high yield, que eles trazem sim uma maior rentabilidade, geralmente é superior a 1% ao mês, porém, o risco também é muito maior, o risco de crédito, de sofrer algum tipo de calote. Podemos ver o DEVA11, HCTR11, o RBR11, entre outros fundos. Como eu havia falado em um vídeo anterior, com a queda da taxa Selic, juntamente com o índice IPCA ficando mais estável, então não tem como o fundo ele sustentar um rendimento elevado dessa maneira. Uma hora ele vai cair. E é exatamente o que já está começando a acontecer com o VGHF11. E vai acontecer também com outros fundos. Se vocês pegarem aí os rendimentos anunciados nesses últimos 12 meses da maioria dos fundos imobiliários de papel, vocês vão ver que tem caído os seus rendimentos, por causa do índice IPCA e por causa do índice CDI. E como eu falei, pessoal, isso não se sustenta. Se pegarmos aqui, atualmente o principal investimento do VGHF11 são os seus CRIs, corresponde a 60% do seu patrimônio. E aproximadamente aqui 65% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, em 3 variações disso. Observem só como esse índice afeta diretamente a rentabilidade do VGHF11. Se voltarmos aqui nesse gráfico dos rendimentos do VGHF11, observem só como durante o ano de 2021 e até início de 2022 ele pagou altos rendimentos, chegando a pagar aqui 18 centavos por cada cota. Veja nesse gráfico aqui, como a partir de março de 2021 até meados de 2022, o índice IPCA ele ficou muito elevado. Observe só, chegando aqui a ter uma elevação de 1,25% em apenas um mês. Ele fechou no acumulado de 2021 com 10%. Início de 2022 também, observe só como ele estava muito elevado, chegando a bater aqui no mês de março de 2022, 1,62% em apenas um mês. Por isso que o VGHF11 ele estava pagando altos rendimentos aos seus cotistas. Porém, observe o seguinte aqui, aqui durante o mês de julho até setembro de 2022, ele ficou negativo, o índice IPCA. Observem aqui no gráfico como os rendimentos do VGHF11 caíram durante o mês de setembro até o mês de dezembro. Geralmente ele leva aí 2 meses para sentir o seu impacto, porém ele vai sentir. Ele estava pagando aqui 12 centavos por cada cota nos meses anteriores, depois caiu aqui para 9 centavos por cada cota. Qual foi a causa? Exatamente aqui. O índice IPCA ficou negativo, então sua receita foi muito menor, foi muito impactada por causa disso. E se pegarmos aqui esse ano de 2023, pegando aqui do mês de abril em diante até dezembro de 2023, observem só como os valores do índice IPCA no decorrer desses meses foi muito inferior ao ano aqui de 2022, que foi muito mais elevado em alguns meses, e também durante o ano de 2021. A nível de comparação, o mês de maio de 2021 foi 0,83%, em maio de 2023, 0,23%, em 2021, o mês de junho, 0,53%. No mês de junho de 2023, ficou negativo 0,08%. Observe novamente julho de 2021, 0,96%. Julho de 2023, 0,12%. Lembrando que no acumulado, o ano de 2021 fechou com 10% de IPCA e no ano de 2023 apenas 4,62%. Então, observe como caiu pela metade. Então, isso tem impacto direto na receita do VGHF11. Por isso que eu falei que isso não vai se sustentar. Esses altos rendimentos aqui não iriam permanecer durante muito tempo. Então, infelizmente, alguns investidores que ficam focados demais apenas em ter altos rendimentos encaram essa queda como se o fundo ele não prestasse mais para se investir. Então, isso, pelo menos na minha opinião, é o que tem ocasionado essa queda
já que lá no relatório gerencial e até no momento não saiu nenhum fato relevante negativo sobre o VGHF11. E eu falo isso por quê, pessoal? Porque isso não é a primeira vez. Outros fundos que já anunciaram rendimentos menores do que nos meses anteriores, eles também tiveram queda na sua cotação. Então, isso que está acontecendo com o VGHF11 não é a primeira vez e também não vai ser a última. Então, você que é investidor, não fique aí preocupado com respeito a essa questão da oscilação, porque até no momento, como eu falei, até no momento não tem nada negativo sobre o fundo. Não apareceu nada lá no relatório inicial e também a gestora não trouxe nenhum fato relevante, trazendo nenhuma notícia negativa sobre o fundo. Então é só questão aí com respeito aos rendimentos. Ele anunciou um rendimento menor do que ele vinha pagando e, consequentemente, alguns investidores não gostaram e acabaram vendendo as cotas que eles têm do VGHF11, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui é mais para poder tranquilizar muitos de vocês. Eu vi muitas pessoas comentando sobre isso, até algumas pessoas me perguntando lá no particular. Então trouxe esse vídeo aí para poder tranquilizar e mostrar que, pelo menos no momento, não tem nada de errado acontecendo com o VGHF11. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.